E aí, gente, bora para mais um Q&A. Antes de tudo, como eu falei semana passada, mas falei para vocês, eu abri um Instagram aqui do canal. Dá uma olhada na descrição que eu tô colocando o link. Eu vou passar a fazer conteúdo lá também, de uma forma um pouco mais compromissada. Então, vai lá se você não estiver me seguindo ainda. Mas vambora pro Q&A de hoje. Primeira pergunta do Reginaldo Ramos. Seria muito da hora ter conteúdo musical propriamente dito, Léo. Então, fiz semana passada. Falei pra vocês me dizerem o que vocês acharam. Mas podem falar aqui também, se vocês curtiram a ideia. Então, tô começando a trazer esse tipo de conteúdo. Inclusive, no Instagram é até mais fácil, pode até ser mais interessante eu trazer lá também. Então, mais um motivo pra vocês me seguirem no Instagram. Próxima pergunta aqui do Pedro Costa Lins. Léo, mais uma vez adorando os Q&As. Que bom, cara. Obrigado. Pergunta pro próximo. Como o Cuba Disco 2 se vira nas seguintes situações? Um lugar onde não se deve ter vazamento de áudio, tipo uma viagem longa de avião ou escritório. Ele mantém a privacidade dos demônios que cantam nos meus ouvidos? Já respondendo sim. Em termos de isolamento contra... Perdão, não é isolamento contra ruídos externos. Em termos de vazamento, ele é muito tranquilo, tá? Praticamente não vaza. Principalmente com as almofadas de AXL, que são as que vêm com fone. Com as de camurça, vaza um pouquinho menos. E também como a concha de metal se viraria em um país frio como o norte dos Estados Unidos e Canadá. Espero fazer mestrado por lá daqui a um tempo e levar um Cuba comigo com um pedacinho do Brasil seria fantástico, só me preocupo com a dilatação e condensação das conchas de metal. Pô, que maneiro, cara. Olha, não acho que você vai ter problemas. A gente usa uma cola bizarra nas conchas, isso é feito até pela própria empresa de engenharia, não é uma peça que a gente cola aqui. Ela é feita para resistir a qualquer coisa. Então, claro, existem alguns casos em que a gente teve a peça metálica soltando, mas foi defeito de fabricação e que, tipo, acontece aqui, entendeu? E aí a gente descarta. Então, assim, com um fone normal, já produzido, entregue, relaxa que você não vai ter esse problema, não. E boa sorte no teu mestrado fora. Valmir, pro próximo Q&A. Leonardo, o que falta para Cuba desenvolver e disponibilizar um headphone com assinatura, resolução e tecnicalidade que você considera como ideais? Tá muito longe de acontecer ou podemos sonhar com isso a curto prazo? Cara, podem sonhar com isso. Se tudo der certo, até 2025 a gente tem o lançamento de 2 fones high-end bem mais sofisticados. Assim, não tem como garantir, mas é a ideia. Eu acho que a gente vai conseguir. Mas o que falta, cara, na verdade é o que faltava. E era recurso, né? Como uma empresa pequena. Nesses 2 projetos a gente está com parcerias interessantes. Então, assim, se tudo der certo, a gente vai lançar e aí vão ser produtos muito mais caros, obviamente. Mas ainda assim, eu acho que vão ser produtos bem legais. A gente já começou o desenvolvimento, não são os produtos que são a nossa prioridade por diversos fatores, mas ainda assim são produtos que a gente quer lançar e que a gente tem certeza que vai ter um resultado aí bem interessante. Mas, de novo, bem mais caros, tá lá, assim, acima de 3 mil reais. Mas vai vir, teremos Cuba High-End. José Eduardo Risseto. Léo, sinceramente, para combater esse lance de que todo mundo quer ter o mais novo, suba o sarrafo na avaliação. Muitas vezes eu fico em dúvida sobre o que comprar, porque muitos revisores emitem só opiniões positivas. Procure um meio objetivo, dar notas e ser bem criterioso, que já ajuda. Nesse aspecto, eu realmente admiro o Chronicle, porque ele, de fato, é tão criterioso que tem fama de ser chato. Cara, é uma boa sugestão. Eu fico em dúvida, porque, assim... Por um lado, eu acho que eu costumo ser mais rígido, tipo, não totalmente, mas assim, nos Q&As, nos multi-reviews, por exemplo, né, onde eu agrego ali fones que normalmente eu não acho que precisam de um review completo, até tem exceções, né, tem multi-reviews onde eu acabo testando fones que eu gosto muito e que até vão para a lista de recomendações. Mas normalmente são fones, por exemplo, eu gravei há pouco tempo um com fones True Wireless que eu não achei nenhum muito bom. E eu falo, né? Só que por outro lado, eu fico pensando que eu ser excessivamente crítico, né? E usar muito assim o meu próprio gosto numa medida descabida, vamos dizer assim, né? Como régua, eu posso acabar, ainda que avaliações sejam por natureza um relato sob o ponto de vista subjetivo pessoal, mas
eu acho que faz parte desse trabalho também você abrir margem para coisas diferentes que podem não ser exatamente o que te agrada, mas podem ser produtos interessantes para outro público, entendeu? Então, eu não sei até que ponto seria útil eu ser, assim, absurdamente criterioso. Mal ou bem, a lista de recomendações está ali para indicar o que eu considero o melhor numa categoria, mas nos reviews, cara, não sei. É isso, não quer dizer que eu discorde da ideia, mas eu fico em dúvida, entendeu? Se ser, tipo, muito crítico, né, mais do que o normal, seria a melhor estratégia. Mas digam aí o que vocês acham nos comentários. Majores. Essa é longa, peraí. Muito obrigado pelo cafezinho, inclusive. Eu vou... vocês podem ler, mas eu vou passar um pouquinho, mas eu escapei para minha depressão, por isso minha sonoridade é uma sonoridade mais quente e envolvente. Te desejo melhoras, cara, para você passar por isso. Entendi que é o que você quer como gosto. Concordo. Acho que faz sentido. Enfim, a questão pediu duas indicações suas. Uma de um headphone e outra de um in-ear, custando de 500 até 700 dólares cada um, para ser meu próximo passo na minha coleção. De preferência, algo que se encaixe bem com propostas como o álbum Ross do Low Roar. Eu conheço. De preferência com uma sonoridade quente e envolvente, mas sem sacrificar tanto tecnicalidade e tratamento de facilidade. E sim, sou um feliz proprietário de um disco. Que maneiro, cara. Que não é um fone particularmente quente. Eu espero que você goste dele. E outros fones como Magnânimo JQ4U Pro, tem o Aria V90, Tangsu One Ear e muitos outros. Cara, indicação de um headphone de um in-ear entre 500 e 700 dólares que seja mais quente. Headphone tem o Civic SV023, eu acho que pode ser bem interessante, eu acho que custa menos que isso. Ou não lembro. Mas eu acho que pode ser interessante. Se você conseguir, cara, um Mase 109 Pro usado, né, porque ele novo custa mais do que isso, pode ser uma bela opção também. Os fones da Focal usados também podem ser legais. Audeze, mesma coisa. E eu acho que eu conheça, que eu goste nessa linha, eu acho que são esses. Cara, é mais barato, mas o Mase 99 é por aí. Eu acho que ele chega no nível de, como você falou, né, de sacrificar detalhamento e tecnicalidade, mas é um fone muito musical, muito envolvente. Eu acho que pode ser interessante. Agora, in-ear, nessa categoria, deixa eu até ver, cara, o que tá na minha lista de recomendações, que eu confesso que às vezes eu esqueço. Mas é um bom lugar para ver esse tipo de coisa, porque agora eu tenho a parte da progressão por assinatura sonora que tem isso. Então, ó, que eu botei aqui como neutro quente. Eu botei JQ4U Pro, depois passa pro Yain Moonlight, que não necessariamente vale tanto upgrade. Então, acho que assim, você com o teu JQ, cara, já tem o que eu ouvi de melhor nessa pegada, nessa faixa de preço. Os outros, tipo Moondrop Variations, o Tangent Prism, mas já são fones que eu não acho que tem muito dessa pegada, não. Um que você pode pensar é o Audio Dream Verso, cara. Eu acho que 700 dólares, 3.500 reais, eu não sei se ele tá por aí, nessa faixa de preço. Talvez esteja, cara. Dá uma olhada no site da Audio Dream, mas o Audio Dream Verso pode ser uma opção de in-ear com essa pegada mais sofisticado. Vale ver. Paulo, pro próximo Q&A. Eu noto que você sempre fala que o fone é bom ou ruim para aquela faixa de preço, mas tem uma pergunta mais direta. O maior valor que paguei no in-ear até hoje foi num Cato. Gostei muito e claramente notei diferença em relação a in-ears de menos de 100 dólares que eu tinha até então. Claro que as diferenças crescem numa velocidade menor que os valores. Notei mais clareza, sensação de espaço e detalhamento muito superiores. O que eu poderia esperar de um Blessing 2 ou 3 ou até de um Variations? Cara, você pode esperar uma diferença ainda menor do que a que você teve dos fones de 100 dólares pro Cato, tá? Não quer dizer que não vale a pena, mas quer dizer que é difícil mensurar. Assim, isso até vai depender da tua percepção, cara, do quanto que você vai estar sensível e aberto para essas diferenças. É difícil dizer, cara, porque isso é pessoal, ainda que exista, claro, um grau objetivo muito forte ali, né? A questão é que a maneira como você subjetivamente vai olhar para essa diferença objetiva é subjetiva, entendeu? Mas eu acho que você pode esperar um mesmo incremento, só que um incremento menor. Saulo Adelino, próximo Q&A. Que tal fazer vídeos especiais que nós, seus seguidores, mandamos sugestões de músicas que curtimos e você recomenda fones que são ideais para cada música? Se não for fones, pode ser estilo de fone. Por exemplo, Thriller do Michael Jackson combina com fones mais energéticos, tipo os S10 Pro X, acho que seria legal. Pode ser tipo a sessão final dos Q&As, enfim, fica a dica e mais uma vez valeu demais pelo canal.
gosto da ideia. Digam o que vocês acham nos comentários. E eu pensei que isso pode ser maneiro pro Instagram também, por meio da, tipo, a caixinha lá de perguntas, né? Eu gosto da ideia, acho maneiro, mas me falem o que vocês acham, inclusive no Instagram. Fernão Ferreira com o cafezinho, muito obrigado. Desculpa por me alongar no último Q&A, acabei me empolgando. Cara, relaxa, tá? Não foi uma crítica, não, foi só um pedido, não tem problema nenhum. Fiquei bastante interessado em saber mais sobre o que você falou das tecnicalidades serem subjetivas. Poderia elaborar? Adicionalmente, acha que um ROG Phone 5 faria um bom papel de player dedicado considerando a faixa de preço? O suporte a codecs DAC de qualidade seria amplificada? Essa última parte que é mais rápida. Sim, acho que ele pode fazer um bom papel de player dedicado. Não vai ser... assim, se você quiser ter um dispositivo só, né? Ou seja, pô, não, eu quero um telefone que também dobre como um belíssimo DAC, vai fundo. Agora, se for, tipo, pra você ter um telefone e você ter a mais um ROG Phone, cara, eu acho que eu compraria um player que você pode gastar menos até e você vai ter alguns recursos a mais específicos para áudio, por mais que ele seja fantástico para isso. Agora, sobre as tecnicalidades serem subjetivas, o que acontece? As tecnicalidades nada mais são do que uma maneira de você... do que uma sinestesia. Da mesma maneira que você dizer que um fone é quente ou frio, isso é uma percepção subjetiva a respeito daquilo ali. Eu já usei esse exemplo algumas vezes, mas eu conheço uma pessoa, Rafael Afonso, que é do hobby há milênios, cara, tava no grupo do Orkut, na época, na comunidade do Orkut, que ele enxerga isso ao contrário. Por mais que seja mais ou menos universal, né, uma sonoridade quente seja universalmente vista como quente, ele vê ao contrário. Então acontece isso. E tecnicalidade, eu acho que é meio por aí. Mal ou bem, assim, são formas da gente descrever sensações que a gente tem ouvindo alguma coisa. E a maneira que a gente meio que sente, ou que tem essas percepções, é subjetiva. Então, eu já vi gente dizer assim, tipo, pessoas audiófilos, cara, acho que o próprio Critical, assim, acho que foi Tangent Prism, por exemplo, é um fone que ele disse que tem tecnicalidades fracas. Pra mim é o oposto, pra mim é um fone extremamente técnico, assim, pra mim, o que eu ouço dele traz muito do que eu chamo de resolução, detalhamento, cara, precisão espacial, entendeu? Mas tudo depende de como você enxerga isso. Então, tecnicalidades são subjetivas, porque elas nada mais são do que um aspecto da sonoridade de um fone que você pode ou pode perceber de certa forma ou não, entendeu? Thiago Valese, pro próximo Q&A. Léo, sobre as cores do disco, sou fascinado do design do disco 1 e queria saber se houve um motivo para alteração ou se foi exclusivamente para diferenciar entre a versão 1 e 2. Também achei a segunda bonita, mas a primeira faz meu coração bater mais rápido. Cara, a história foi a seguinte. A gente queria muito melhorar o acabamento, né? Queria trazer um fone com um feeling mais premium. Então a gente queria colocar metal. E aquele formato do disco 1 não é possível num metal sem que fosse absurdamente caro, entendeu? Então, o design que a gente trouxe no disco 2 é justamente para a gente conseguir entregar essa melhoria no acabamento e um design interessante também. Eu adoro, assim, eu gosto muito do disco 1, mas eu acho maravilhosa a consta do disco 2. Mas eu te entendo, né? Claro, é questão de gosto, mas foi por isso. Foi porque para conseguir entregar o acabamento em metal. Rafael Andrade, muito obrigado pelo cafezinho. Sony Z1R ou Fostex TH900 seriam as melhores escolhas para quem ouve música eletrônica na maioria das vezes? Ou indicaria fones melhores por um preço próximo aos dois citados? Pergunto, pois escuto música eletrônica e a maior parte do meu investimento vai para um fone ideal para esse estilo. Rafael, eu nunca escutei nenhum desses dois, então eu não tenho como te dizer. Mas, pelo que eu sei do Fostex, é um fone mais em V que pode ser interessante para música eletrônica. Mas, de novo, cara, eu recomendo que você veja reviews de pessoas que testaram, porque eu, infelizmente, nunca ouvi nenhum dos dois. Otávio Ferraz. Quais tipos de assinatura e de fone casam com música clássica, em especial sinfonias? Foco nos médios, médio graves? Cara, pra mim são fones mais analíticos. Fones como a linha do AKG K701, do Audio-Técnica R70X, a linha dos AD700X, né, que é a linha aberta. In-ears mais... um pouco mais frios também, tipo um Moondrop 2, um True Fear Exa, áudio de uma D8, pra mim são fones mais nessa pegada, porque eu não acho que seja um estilo que, tipo, o detalhamento, isso é subjetivo, tá? Mas pra mim o que encanta muito na música clássica em termos de qualidade da gravação e tudo mais é
o detalhamento, a abertura, a expansividade, o arejamento, entendeu? E tudo isso tem a ver com fones mais frios e analíticos. Então, é o que eu prefiro para sinfonias. Se eu for falar de uma ópera, por exemplo, aí a coisa já pode mudar um pouquinho de figura, né? E aí uma coisa muito analítica pode ser distante, pode ser estranha. Mas para música normal, música clássica normal, né? Tipo sinfonias, é o que eu prefiro. Rodrigo. Pergunta: eu posso usar um amplificador valvulado de guitarra como amplificador de mesa para fones? Cara, não acho que é uma ideia das melhores, não, tá? Porque normalmente a saída de fone desses amplificadores não é boa. Ele não é feito para isso, né? Não é feito para ter uma bela saída de fone de vídeo. Você vai perder qualidade em relação a um dedicado. E a própria seção de amplificação, assim, ele é muito específico para guitarras, né? Ele é feito para o som de uma guitarra, né? Para os registros onde está o som de uma guitarra. Então, não acho que seja uma ideia muito boa, não. Eu acho que você não vai. Você pode até acabar com um som que você subjetivamente gosta, mas acho que objetivamente falando não vai ser uma boa ideia. Assim, eu nunca testei um amplificador de instrumento, né, toco baixo, que tem uma boa saída de fone de ouvido, por exemplo. Então, não apostaria nessa ideia, não. Rômulo, fala, Leonardo. Indo na onda na sua resposta sobre o prazer de escutar música. Quando vai rolar uma atualização de playlist no Spotify dessas novas descobertas musicais? Abraço, obrigado por partilhar seus conhecimentos com tanto desprendimento. Obrigado, cara. Ó, eu não... Assim, aquela playlist de teste, eu gosto dela justamente porque são referências duradouras. Mas, no vídeo que eu soltei na quarta passada, o primeiro Mind the Music, eu linkei a minha playlist de descobertas do Spotify, que é quando eu pego as coisas do descobertas da semana, dos lançamentos que eu gosto, eu jogo nessa playlist. Então dá uma olhada naquele vídeo, na descrição que tem o link dessa playlist lá. Eu acho que é a melhor forma de você ver o que eu tô escutando no momento em termos de descobertas. Ou melhor, o que eu tô descobrindo no momento. Lucas Pimenta. Fala, tudo bem? Você já pensou como a proposta do Cuba Disco é muito parecida com o paradoxo do barco de Teseu? Sim, claro, né? Quando você troca todas as peças, o que é o fone, né? Isso é uma questão filosófica, mas no caso do disco, acho até que a gente pode colocar uma ótica objetiva que é assim, o falante dificilmente vai apresentar problema. Então, normalmente você vai trocar tudo menos as conchas. A menos que você queira fazer o upgrade para uma versão mais nova ou algo do tipo. Então, assim, eu diria que o coração do disco tá no falante, mas mesmo, assim, se você trocar tudo, inclusive o falante, aí eu diria que é um outro fone. Mas, talvez o fone como signo do Cuba Disco se mantendo é o mesmo fone. Mas, enfim, isso é uma questão abstrata, né? O paradoxo é uma abstração. Então, assim, eu não colocaria isso no sentido muito prático, não. Pro próximo Q&A. Salve, Léo. Dentre essas colaborações, como o Crinacle e o HBB, é correto apostar que fones diferentes podem seguir uma mesma linha de tuning de cada colaborador? Tem um S12 Pro que adoro, mas por algum motivo, ali na SE, que é uma colaboração com o HBB, sempre me soa mais agradável, com uma sonoridade que, embora seja menos detalhada, parece mais musical para rock e metal. Cogito pegar um Tangzu Heyday como um possível upgrade do Olina SE, que, embora sejam de marcas diferentes, foram tunados pela mesma pessoa. Acha que encontraria o mesmo tuning? Então, eu acho que você ir para uma outra marca, mas mantendo o colaborador, né, a pessoa que fez o tuning, eu acho que você tem chances sim de encontrar um tuning muito parecido. Mas não necessariamente todos os fones que esses avaliadores tunam têm o mesmo tuning. Mesmo se você for olhar o Crinacle, por exemplo, né, ele já fez o 7Hz Zero, que é um fone mais neutro, o Blessing 2 Dusk também, mas ele já fez o FHE Eclipse da Fio, que já é um fone muito basshead, entendeu? Então, não quer dizer que um fone diferente desse mesmo tunador vai manter exatamente a mesma filosofia de tuning. Tem grandes chances de manter sim, né? Mas isso não é garantido, entendeu? Então, eu acho que essa é uma boa estratégia sim, para você chegar onde você quer, né? Ter um upgrade, mas ela não é 100% garantida. É isso, gente. Essa foi a última pergunta. Hoje foi um Q&A um pouquinho mais curto, mas é isso. Mandem aí suas perguntas pro próximo. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Grande abraço.